Terceira questão para Lívia Lazanel, candidata a prefeita em Limeira pelo PSOL. Qual a sua proposta para os trabalhadores que hoje se encontram desempregados e em situação de vulnerabilidade social? Então, o que acontece? A tecnologia, que é assim, uma esperança maravilhosa da gente ter uma melhor qualidade de vida, infelizmente ela tem servido para acirrar as desigualdades sociais. Isso é muito triste, porque as desigualdades já eram muitas e têm sido cada vez maiores. A gente tem visto a precarização dos serviços em geral, a precarização das relações de trabalho, e a imensa massa de desempregados acaba se submetendo a essas condições bastante precárias por conta do desespero e da falta de opção, né? Então a gente tem aí a uberização das relações de trabalho, a gente tem aquela impressão de que eu sou dona do meu tempo, sou dona do meu emprego. Não é bem assim, né? Basta a gente pegar um Uber, começar a conversar com o motorista, para ver que ele está tendo que trabalhar muito mais, né, para poder manter o seu sustento. Então, e a questão de trabalhar por aplicativos, isso tem trazido enormes distorções, né, e assim, quem está sofrendo é uma grande parcela da população. Então, a gente tem que resolver essas questões de uma forma muito séria e de uma forma muito intensa e rápida. Então a gente precisa unir forças de todos os lados possíveis para que a gente consiga fazer com que o trabalhador consiga trabalhar, né? Eu sou uma trabalhadora, eu vivo do meu trabalho, então assim, não tem como a gente pensar numa sociedade que não tenha os direitos básicos. E como que a gente vai conseguir garantir esses direitos se a gente está tendo, por exemplo, a economia financeira que fica só especulando em cima de papel e não em cima de produção, né? O Brasil acabou perdendo boa parte do seu parque industrial, está lá do outro lado do mundo. Eu dou, por exemplo, a questão das vestimentas, né? Ao invés da gente comprar uma roupa numa boutique que foi fabricada em condições análogas à escravidão em um país que eu desconheço, por que a gente não coloca aqui na cidade de Limeira, aproveitando o que a gente já tem e também trazendo outras estruturas, para que a gente possa fazer aquilo que eu estava falando dos arranjos produtivos locais. Eu vou te dar um exemplo simples com relação a roupas, por exemplo. A gente tem aqui o curso de design de moda. Então, imagina só, estilistas de Limeira desenvolvendo coleções que vão ser feitas por trabalhadoras de Limeira, organizadas em cooperativas. Então, vai lá uma, compra a galoneira, vem a outra, compra overlock, né? E aí elas se juntam e conseguem produzir isso, e as mulheres de Limeira e região usam essas roupas desenvolvidas aqui, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a produção de tecido tem muito menos chance de ter trabalho escravo por conta do maquinário envolvido do que uma costura, né? A costura, ela tem, inclusive, espalhado pelo mundo, uma condição bastante precária das trabalhadoras, né? Então, a gente pode pensar em soluções muito mais saudáveis e muito mais inteligentes se a gente pensar coletivamente de uma maneira sistêmica, integrada e territorializada. Então, assim, eu acredito que se juntar, a solução vai ser a união. Não tem como a gente procurar outra solução que venha de cima para baixo, porque isso não vai mais acontecer. Isso já passou. Na história da humanidade, isso foi ficando para trás, né? O capitalismo está numa crise gigantesca e a gente tem aí grandes líderes, inclusive eu sou agnóstica, mas eu respeito muito um grande líder revolucionário que é o Papa Francisco, e ele traz na encíclica Laudato Si, né, que gerou a economia de Francisco e Clara, a questão da economia circular, porque a economia, tal como a gente estava fazendo com o capitalismo, ela foi feita para um planeta que não tem limites. Nosso planeta, ele é limitado, né? É um lindo planeta, mas a gente está destruindo ele, achando que ele é infinito, e não é. Então, o Papa Francisco traz essa questão da economia 30 circular, segundos. e é uma economia que se assemelha mais à mulher, né? A economia linear, que é relacionada ao homem,
ela está destruindo o planeta e destruindo a humanidade.